Salve, salve pessoal, bem-vindo a mais uma quinta-feira, mais um programa Hobby News. Estamos aqui com todas as nossas quinta-feiras, mais uma para a nossa live. Hoje a gente vai estar trazendo a nutricionista Vanessa e a gente vai falar um bate-papo aí sobre pandemia, alimentação em geral, esperando aí o pessoal entrar. Enquanto isso, tomando aqui meu chazinho, enquanto aguardo a entrada de vocês. Oi Vanessa, seja bem-vinda. Vamos aguardar as pessoas entrarem, já chamo você já. A nossa internet toda quinta-feira ela sempre dá uma crecazinha, sabe? Me ouve bem, Vanessa? Consegue me ouvir bem? O áudio está saindo bem? É bom a gente sempre perguntar antes de começar. Aí a internet dá uma engasgadazinha. Oi, Margarete, seja bem-vinda. Ótimo, Vanessa, que bom. Vamos só aguardar um pouquinho a chegada do pessoal. O pessoal tá chegando. Oi, Lu, seja bem-vinda. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Aí tá chovendo? Nossa, não brinca. Aqui tá um calor. Aqui a gente não chove, né? A gente tá no inverno, passagem pra primavera que não chove. Tá horrível aqui. Horrível sim, né? Temperatura normal, 35 graus. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Aguardando a entrada do restante da galera. Enquanto isso, vou falar uma coisa que não tem muito a ver com a live de hoje, mas que não deixa de ser a base do canal. Os compositores já estão começando a me mandar sambas enredo para mim poder analisar. Aí, Robinho, vai ter carnaval? Não, gente, não, por enquanto não tem perspectiva de ter carnaval. O que se corre são rumores que talvez, dependendo do ocorrer da vacina, que de repente no ano que vem, meados do ano que vem, junho ou julho, vai ter carnaval. Porém, algumas escolas de samba já estão fazendo já as suas escolhas de samba enredo, tá? Já estão recebendo os sambas enredo, apesar de não ter essas escolhas na quadra, mas já estão recebendo os áudios, os vídeos, para poder fazer análise, para escolher já, né, para deixar já tudo bem preparado. E aí já estão me mandando alguns sambas para eu poder analisar. Eu queria agradecer aos compositores. Eu estou analisando conforme está chegando. Fica meio assim, a gente fala um pouquinho de carnaval com essa coisa de pandemia, mas a movimentação está ocorrendo. Lógico que a gente sabe que vai depender de vários fatores aí para poder haver a liberação. Mas eu estou recebendo samba sim, tô ouvindo um samba por um, depois eu vou passar a análise para vocês individualmente e, como todo ano faço, fazer a minha análise geral de cada um de vocês, tá? Os sambas estão sendo recebidos sim, eu estou analisando. Estamos aguardando o restante da galera chegar. Tá começando, boa noite. Jane, seja bem-vinda. Folie, grande Marcelo Folie. Marquinhos, sejam bem-vindos. Gente, a internet sempre dá uma engasgada, né? É sempre assim toda quinta-feira. Começa a entrar um pouquinho. Daqui a pouco entra um montão. É incrível, né? 7 pessoas, olha só. Daqui a pouco vai fazer assim, ó. Bum, explode. Tá me ouvindo bem, Marquinho? Conseguindo me ouvir bem? Eu acho que eu vou ter que derrubar para voltar, gente. Oi, Ali. Boa noite. Eu acho que eu vou ter que derrubar para poder voltar. Bard, seja bem-vindo, Bard. Como eu fico feliz em vê-lo. Aguardando ansiosamente você, Bard. A gente está aguardando subir o nosso número aqui para a gente começar. Tá top? O som como é que tá, Marcelo Folie? Tá bem? Que isso, Luciano. De forma alguma. Ótimos profissionais a gente sempre traz. Vamos bombar, Bard? Vamos sim. A gente sempre tem que trazer ótimos profissionais. E a Vanessa foi uma profissional super bem recomendada. Então não podia deixar trazer. Entendeu? Tá perfeito o áudio?
Tá bom, Bard. Gente, só pra gente começar, antes que eu vou chamar a Vanessa, pra gente começar a identificar o que uma nutricionista faz. Gente, nutricionista é uma profissional de saúde, da área de saúde, que desenvolve ações no âmbito de segurança e bem-estar alimentar, ok? Isso tanto individual ou em grupo. Essa é a função da nutricionista, desenvolver o bem-estar, né, alimentar e segurança para as pessoas melhorarem a sua qualidade de vida, melhorarem a sua vida. É isso que faz uma nutricionista, e a gente está trazendo uma nutricionista fera aqui para poder falar. Vocês vão ver, além de fera, é gente bonérrima. Vai passar aí, a Andressa entrando também, vai passar várias dicas pra gente. Eu vou chamar ela, que a gente vai começar a bombar. Vamos começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira. Vem comigo. Seja bem-vinda. Estamos aguardando. Oi, Gleice. Gente, quem não sabe é Gleice. Olá, Vanessa. Olá! Bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Bem, bem, bem. Você me ouve também? Tá ótimo. Vou Seja só, muito bem-vinda ao nosso canal. só ajustar aqui a minha luz Ajusta para aí. vocês me verem bem direitinho. Gente, quem não conhece a Gleice, o Jô Soares tinha um Bira. A Gleice é o meu Bira. Se eu não tiver live e não tiver a Gleice, todo mundo pergunta: a Gleice vai estar lá? A Gleice não vai estar lá. Não tinha um Bira que fazia aquela risada na live? A Gleice é meu Bira. A Gleice tem que estar em toda live minha. É o meu Bira, entendeu? Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada! Muito, o prazer é meu em tê-la aqui. Daqui a pouco vai disparar. Igualmente. Ela começa assim, devagarzinho. Olha lá, já tá todo mundo. Vanessa é minha nutricionista preferida. Então aí, Beijo, tá Jane! começando a disparar, 14. Cláudia Castanheira entrando, o pessoal tá entrando. Aos poucos Vanessa, vai entrar. vou entrando. Daqui a pouco se chega a cento e pouco, 200 e pouco, não se assusta não. Quando eu falar assim, Vanessa, chegou a 200 e pouco, tá tudo Tá bem. bom. Vanessa, vamos começar falando um pouquinho sobre esse detalhe de alimentação, pandemia, quarentena. Uhum. Fiz uma pesquisa antes de falar com você, que Uhum. a idade disparou durante esse período de quarentena, né? O povo Muito. comeu o que queria, o que não queria. Olha lá, 225, olha isso que eu te falei, olha a loucura. Já pulou para Dá uma... 223 em menos de 10 segundos. Olha isso, eu tô te falando, a internet é uma coisa de louco. Você já está com 230 espectadores. Vamos que vamos. Então, o que Bora lá. acontece? 251. Opa! Estamos chegando bem. Estamos indo. Vamos embora. Vamos bombar mais. Pode vir, gente. Vamos que hoje a live vai ficar boa, hein? Então, Marissa, o que acontece? Segundo Uhum. pesquisas, as pessoas em casa, né, durante a quarentena, se alimentaram muito mal, né? O Muito. famoso delivery que obrigou muita gente a comer o fast food, Pois é. né? E aí agora, como é que está sendo isso, você como nutricionista, tendo que refazer aí a cabeça desse pessoal que só comeu besteira durante esse período de quarentena? Olha, é uma missão. Primeiro de tudo, eu queria me apresentar. Hum. Não estranhem o sotaque, que eu sei que boa parte do seu público vai estranhar um pouco. Eu sou do Nordeste, sou da cidade de Natal. Moro na cidade de Natal, na realidade, eu sou do interior do estado. E eu sou profissional nutricionista, sou recém-formada, inclusive. Atuo na área hospitalar, inclusive eu atuo na linha de frente do Covid. Eu trabalho no hospital de campanha aqui de Natal, que é referência do enfrentamento, né, ao coronavírus. E atuo na parte clínica, especificamente emagrecimento e performance. Então, pelo meu Instagram, eu falo muito sobre isso, sobre conscientização alimentar. E desde que iniciou a pandemia, que eu vim com conteúdo, já a gente abordando em lives, mas o que é que aconteceu? Isso aí eu vou trazer Vanessa, para... desculpa te Tá interromper, mas tem que ouvindo? te interromper. Acabamos de Ah, bater o recorde do canal. quinhentos e caramba, dez pessoas. Batemos o recorde. Era 460. gostei. Batemos A gente vai ter 510. que Desculpa te repetir a interromper. live para bater de Então, novo. tá bom? Desculpa te interromper. Pode ir lá. Que Passamos dos isso? 500.
A gente vai ter que repetir a live, então, com outros Obras assuntos, para bater novamente o recorde. 55, estão quase chegando a 600. Gente, obrigado. Mais uma quinta-feira, gente. Obrigado. Desculpa, Vanessa. Maravilhoso. O que é isso? E aí, trazendo para contextualizar, o que aconteceu? Início da pandemia, começou aquele surto das pessoas ficando ansiosas e preocupadas. E aí, nós tivemos, assim, posso dizer, dois tipos de público, né? Pessoas que usaram a quarentena para organizar a rotina, aproveitar o tempo em casa para realmente cuidar da alimentação. Então, eu tive inúmeros pacientes que começaram a se adaptar a uma vida saudável na quarentena. Então, essas pessoas, elas otimizaram justamente, pegaram aquela famosa problemática de que, eu não tenho tempo. Então, qual era a desculpa, né? Elas pegaram a quarentena, que elas estavam com mais tempo, estavam em casa, para justamente tentar ajustar a rotina, a alimentação, os hábitos como um todo, iniciar uma atividade física. E nós tivemos aquelas pessoas que, infelizmente, chutaram o balde. E aí, nesse processo, uma das coisas que eu comentava muito é que a gente, durante esse período da quarentena, a gente tinha que ter muito cuidado, evitar estar se cobrando muito, aproveitar esse tempo com a família, mas a gente tentasse ao máximo não Sim. chutar o balde e comer de forma exagerada e compulsiva. E o que a gente viu é que as pessoas, elas se entregaram realmente à compulsão e à ansiedade. Então, as minhas redes sociais, as pessoas vinham falando comigo, Vanessa, eu tô comendo muito, eu tô comendo muita porcaria, eu toda hora tô indo na geladeira, o meu gasto com comida triplicou, as pessoas não tinham consciência do quanto elas ficariam ansiosas por estar em casa, entre aspas, sem fazer nada, né? Mesmo trabalhando home office, enfim. Então, foi uma problemática que entrou na casa de todo mundo. E como você falou, a quantidade de pessoas obesas aumentou. Eu tive pacientes que engordaram cerca de 15 quilos nesse período assim, de mais ou menos 3 meses da quarentena. Fora outros casos, enfim. Da mesma forma que eu tive pacientes que emagreceram. Então, assim, é o que eu falei. Por isso que eu comecei contextualizando que nós tivemos dois tipos de público. As pessoas que pegaram a quarentena, esse tempo livre, para justamente cuidar da sua saúde, o que realmente era o que eu mais orientava, né? Então, gente, é um momento que a gente precisa fortalecer a nossa saúde. Então, cuidem da imunidade. Nada melhor e mais importante para a nossa imunidade do que uma alimentação saudável. E era o que eu mais dizia. Cuidem da alimentação, cuidem da sua saúde, com equilíbrio, mas evitem estar comendo tanto, evitem estar comprando porcaria dentro de casa. Então, muita gente dava como desculpa até que não estava comendo frutas e legumes porque achava que por causa do coronavírus poderia contrair, enfim, coisas assim. Eu escutei de tudo que você possa imaginar. Eu imagino. É, e realmente foi algo que ficou muito forte na casa das pessoas. Então, as pessoas começaram a beber mais porque estavam em casa. Sim. Então, foi um período que algumas pessoas fizeram grandes mudanças. Isso é um ponto, eu não poderia deixar de abordar isso. Mas a maioria das pessoas acabou se entregando à compulsão e fez com que elas ganhassem muito peso. Isso é um fato. E está comprovado que a obesidade é um dos agravantes da Covid, né, Vanessa? Exatamente. Como eu falei, eu estou na linha de frente. Então, especificamente aqueles pacientes mais jovens e até os pacientes com mais idade, em sua maioria, praticamente todos apresentam sobrepeso e obesidade, doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade, ou seja, diabetes, hipertensão, dislipidemia, enfim. Então, é um dos agravantes e nós recebemos muitas pessoas com sobrepeso lá no hospital, pessoas jovens com um peso elevado, enfim, realmente é um dos agravantes
E, infelizmente, no período que as pessoas deveriam mais evitar isso, elas acabaram chutando balde e ganhando ainda mais peso. Enfim. É, entrando dentro desse conceito que você falou, Uhum, hoje eu estava lendo sobre isso, fizeram um comparativo entre o ano passado e esse ano, em uhum. termos de obesidade, o que foi constatado que a cada 5 brasileiros, um está com obesidade, devido a essa situação da quarentena, aquilo que você Os já números são relatou, alarmantes. são alarmantes. Disparou, quer dizer, a pessoa está trancada dentro de casa, depressão, a falta de atividade física também foi um dos agravantes, né? Também, Essa também. coisa, porque nem todo mundo tem essa disciplina de fazer o exercício físico dentro da casa, além de se Uhum. alimentar bem, também exercer uma atividade física, né? Exato, exato. Você, como nutricionista, pode falar melhor do que eu, a boa alimentação junto com a atividade física, Não, o que é que faz? essencial, exatamente. E assim, o que é que por exemplo, eu já vou trazer a minha realidade. Quem ainda não conhece muito, não conhece bem o meu perfil, mas depois, quem quiser conversar comigo e dar uma olhada, eu passei por um processo de emagrecimento há alguns anos. Então, eu controlo muito o meu peso. A nutrição também foi o meu processo de cura. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com emagrecimento e performance física, porque é muito do que eu faço. Então, eu prego muito aquilo que eu faço comigo. Então, eu sou o tipo de profissional que eu gosto de eu gosto de passar para os meus pacientes aquilo que eu faço. E não, eu não sou do tipo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Faça o que eu faço, porque eu sei que dá certo e eu experimento em mim. Mas, por exemplo, durante a quarentena, eu não conseguia treinar direito. Eu fazia alguns treinos em casa, mas eu não consegui treinar direito. E mesmo controlando a minha alimentação, já virou hábito, então eu realmente evito estar comendo coisas muito calóricas. Enfim, apesar de que não foge da minha alimentação, é tudo com muito equilíbrio. Mas mesmo assim, eu ainda ganhei 3 quilos, controlando a alimentação. Então, imagina como seria se não tivesse esse controle. Então, a atividade física ela está totalmente atrelada ao sucesso de uma boa alimentação, especificamente no controle do peso. Claro que peso de balança ela não é parâmetro para a saúde, lembrem disso. Mas é um dos marcadores de que você pode sim estar com algum problema de saúde, vir a ter um problema de saúde. A obesidade é uma doença, certo? Então, a gente tem que ter cuidado quando se fala de sobrepeso e obesidade, porque a gente tem uma sociedade que como é que eu posso dizer, com uma pressão social muito forte para que a gente entre em padrões, certo? Eu não gosto de seguir padrões. Porém, eu sou muito enfática em dizer que a obesidade é sim uma doença. O estado de o indivíduo obeso, ele é um indivíduo inflamado. Então, é um estado de doença, certo? Sem falar que ela vem associada à compulsão alimentar, a problemas a distúrbios alimentares. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata com isso, é questão de saúde. E aí, como eu falei, durante a pandemia as pessoas descontrolaram totalmente a rotina, então comiam demais, pararam de se exercitar, o gasto calórico da gente diminuiu, as pessoas passavam o dia dormindo e à noite acordados, assistindo live, vendo série, vendo filme. Então isso mexe muito com o nosso metabolismo. Imagina, você com a rotina de sair de casa todos os dias, ir trabalhar, se mexer, fazer compra, levar filho para a escola, arrumar a casa, enfim, fazer diversas coisas que a gente acabou deixando de fazer por causa da pandemia. O seu gasto energético diminui. As pessoas acabaram ficando mais tempo deitadas, sentadas, trabalhando home office sentadas, dormiam o dia todo, trocaram os horários. Então, quem não teve o seu sono desregulado nessa quarentena, passava a noite acordada e o dia dormindo. Isso interfere totalmente no nosso peso, demais, demais, na nossa alimentação, na compulsão. Então, como eu falei, a atividade física e a alimentação é a casadinha essencial. Conciliada, Então, não? exatamente, você tem que conciliar as duas coisas. E dessa forma você realmente vai ter resultados reais, você vai ter uma saúde legal
Não adianta só fazer atividade física, não adianta viver sedentário e tentar comer bem, porque você não vai conseguir desenvolver. Tem que associar e o sucesso é esse. Por isso que eu tenho a minha grande parceira, que inclusive me indicou, que é a Andressa, que ela faz um trabalho maravilhoso. Eu gosto sempre de mencionar, porque ela trabalha muito a mentalidade dos, é, dos, dos alunos dela, Muito boa. conscientizando de que é importante uma alimentação saudável associada com a atividade física. Porque a gente tem dois públicos. Eu tenho pacientes que não querem fazer atividade física, querem só com alimentação e tudo mais, e eu fico batendo na tecla, tem que se exercitar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E ela fica do outro lado. Gente, não adianta vocês treinarem e depois ir comer uma coxinha. Entende? Boa, claro. É exatamente isso. Não adianta vocês se matarem num treino top que ela passa e depois irem comer errado. Não vai ter resultado. Então a gente tem sim que associar isso. Eu tenho profissionais que me acompanham maravilhosos. Aqui em Natal também tem a Andressa aí no Rio. E que tem essa conscientização de que é essencial associar as duas coisas. E aí, como a gente falou, durante a pandemia as pessoas tiveram a sua rotina muito desregrada, acabaram chutando balde, tanto na alimentação quanto na atividade física, e a realidade acabou sendo essa. É Os, verdade. os números de pessoas com sobrepeso, doenças crônicas, foi lá para as alturas. E infelizmente agora a gente tem muita gente para cuidar. E uma das coisas boas é que muita gente está se conscientizando da necessidade, né, de se cuidar, de procurar um profissional, fazer atividade física, de se alimentar bem. Isso é algo que eu venho notando, as pessoas estão buscando muito isso. Mas é como eu falei, né? Depois que passou o caos, acabou se conscientizando, mas de qualquer forma sempre é bom a gente acorda de alguma forma, seja dor ou pelo amor. No caso, nesse caso foi pela dor, né? É verdade. Vanessa, algumas pessoas ainda têm um conceito de que se alimentar bem ou Uhum. saudável é uma coisa cara. Pois Você, como é. nutricionista, vamos quebrar esse paradigma. Dá dicas, galera, vocês que estão aí do outro lado, pega a visão. Dá dicas de alimentos que não são tão caros e que as pessoas podem se alimentar, mostrando Uhum. para elas, para acabar com esse conceito. Porque algumas pessoas ainda têm esse conceito. A alimentação saudável, eu tenho que comprar produtos caríssimos, eu tenho que comprar isso. Uhum. Eu acho que a profissional vai passar para vocês agora, gente, qual é esse Uhum. conceito de alimentação saudável. Com você, Então, Vanessa. primeiro de tudo, eu vou lembrar vocês de beber água. Já tô aqui com um copinho, então bebam água, se hidratem. É essencial para a gente manter o nosso corpo saudável, ajuda no emagrecimento, em tudo. Então, mantenha o nível de hidratação ideal, certo? E aí, sobre a alimentação, esse daí é uma das coisas que eu mais escuto, assim, em todos os sentidos, é que, ai, Vanessa, eu não tenho dinheiro para me alimentar bem, porque é caro, é caro, é caro. E, gente, não é caro, não é caro. Quando você bota na ponta do lápis, não é caro. Sabe qual é o problema? As pessoas querem seguir dieta de blogueira, se encher daqueles produtos fit, diet, light, zero açúcar, zero não sei o que das quantas, o sal do Himalaia, dos montes, não sei o que da... Entende? Elas querem procurar coisas mágicas e que tem na mídia e que famoso tal tá usando. E isso realmente é caro. Se não fosse caro, não, não tinha pessoas famosas fazendo publicidade, né, sobre isso. Sim, Querem ir no mercado, vão no mercado aí só porque tem escrito lá que é diet ou sem açúcar, ou sem glúten, ou sem lactose, acha que tem que consumir e vai emagrecer por isso. Gente, saiam dessa. Então, uma alimentação saudável é uma alimentação básica. Descasquem mais e desembalem menos. É opa, bem. gostei. Exato. É bem simples. É muito simples. Então, se vocês investirem mais em frutas, legumes, tubérculos, hortaliças, proteínas, certo? Uma proteína tão barata e que você faz tanta coisa com ela. O ovo, gente. Ah, Vanessa, eu não gosto de ovo porque não sei o quê. Você gosta de bolo? Boa parte das pessoas gosta de bolo. Eu, pelo menos, amo bolo.
Dá para fazer diversas receitinhas de bolos saudáveis, com farinhas integrais, que não são caras, certo? E você pode consumir o ovo de uma forma diferente. Você pode fazer um omelete, você pode fazer uma tortinha, você pode fazer um ovo cozido, temperado, enfim. A gente tem que usar a criatividade. A alimentação saudável ela tem que ser cheia de sabor. E então as pessoas têm que estar dispostas a tentar trabalhar o sabor dos alimentos. Então é o que eu mais falo. Então apostem mais em alimentos naturais. Frutas, legumes, verduras não é caro, gente. Seja aqui ou seja aí no Rio. É claro que a gente fala de locais diferentes. Aqui tem frutas que vão ser mais baratas, aí frutas que vão ser, de repente, mais caras e vice-versa, porque cada um vai ter o seu foco, né, como é que eu posso dizer, as frutas, né, do local e tudo mais, apesar de que aqui no Brasil não é tão discrepante assim. Quem sabe, Andressa, Lá vem ela. daqui a uns anos. Andressa, para de atrapalhar minha live, por favor. Você fica quieta. Mas o que é que eu quero falar com isso? Gente, usem o que vocês têm em mãos. Frutas, legumes, verduras e proteínas. Invistam em alimentos integrais. Mas, por exemplo, você não precisa comprar um arroz 7 grãos, que é realmente um produto que é muito gostoso, mas é mais caro, por exemplo. Você pode usar um arroz normal, tradicional. Você pode substituir, por exemplo, por um tubérculo. Você pode substituir pela batata doce, pelo aipim barra mandioca, que aqui a gente chama de macaxeira, Aqui é que aipim. vocês... Isso, aí é aipim, né? Que vocês consomem. É uma ótima opção de carboidrato, acompanha super bem na hora do almoço ou do jantar, dá para fazer diversas preparações. O arroz e o feijão é uma ótima opção, só não vamos exagerar nas quantidades, certo? Então, proteínas, frango, peixe, ovos, carnes, certo? A gente não tem que demonizar os alimentos, a gente só tem que usar eles a favor da gente. Então, se você seguir essa regra de que você faça da sua alimentação o mais natural possível, quanto mais colorido o seu prato, melhor. E você não precisa estar gastando muito com isso. Se você, é o que eu falo, tem que pôr na ponta do lápis. Quando você para de gastar todo final de semana com bebida, com pizza, com sanduíche, com fast food, porque as pessoas não percebem, mas colocam na ponta do lápis a quantidade de dinheiro que gasta com lanche na rua, lanche que não vai te nutrir em nada, só vai matar a fome assim de forma imediata e depois mesmo que nada. O quanto as pessoas gastam com lanchezinho, com fast food, com alimentos que realmente não vão te nutrir e vocês não têm nem consciência da quantidade que gasta com isso. Quando você investe em uma alimentação saudável, uma alimentação simples, é batata. Todos os meus pacientes dizem, Vanessa, eu estou economizando na minha alimentação. Porque uma alimentação saudável, ela não é cara. Não é cara. A gente só tem que parar de comprar porcaria, comprar alimentos... Porcaria não, que eu não gosto desse termo, desculpa. Comprar alimentos sem densidade nutricional, certo? Alimentos que não vão te trazer saúde, não vão te trazer... não vão te trazer nutrientes, não vão te trazer sabor de verdade. E comprar alimentos naturais. Então, em vez de você encher o seu carrinho de biscoito recheado, de salgadinho, de comida congelada, de bebida, de refrigerante, de suco industrializado, coloca mais fruta, coloca mais legumes, investe em proteínas boas, investe em alimentos naturais, entende? Então, você vai ver que não vai pesar no orçamento, não pesa. É questão de realmente ir lá e fazer as contas. Ou E, seja, como eu gente, falo, façam as perdão, tô contas. sem querer te cortar, mas já te cortando. Não é questão de valor, é questão de qualidade. É questão de saber escolher Exatamente. o que você vai ingerir. Exatamente. Resumindo. Sem falar que não precisa você estar gastando horrores com alimentos que são zero açúcar, fit, coisas desse tipo, entende? Não é necessário.
eu já recebi diversas pessoas que chegaram assim, ah, olha, eu tô consumindo um queijo sem lactose e leite de amêndoas porque eu acho que emagrece, sendo que a pessoa nem tinha intolerância à lactose. Por que que ela tá gastando mais? É, um leite de amêndoas é ótimo, um valor nutricional maravilhoso. É muito gostoso, inclusive, mas tem um valor aquisitivo bem mais alto. E essa pessoa nem tinha intolerância à lactose. Então, eu fui conscientizar ela e relaxar também. Dizer que ela não precisava estar gastando com esse tipo de produto, ela poderia consumir um leite normal, o leite de vaca, por exemplo. Entende? A menos que seja uma opção, ah, não, Vanessa, é porque eu gosto. Então, pronto. Tem dinheiro e Uhum. gosta, pode investir. Mas se não, não precisa fazer esse tipo de troca. Então, por exemplo, ah, não, eu tirei totalmente o glúten da minha alimentação porque eu ouvi dizer em lugar tal que não precisa ir por aí. Você tem doença celíaca? Não, não tenho. Então, por que que você vai cortar o glúten? Vamos cortar certas coisas certos industrializados que vão te fazer mal? Entendeu? É questão de conscientização, de informação. Uma alimentação saudável ela não é uma alimentação cara e ela não precisa ser complicada, entendeu? É porque a nossa sociedade, ela vem de uma educação midiática de que a gente tem que consumir muitos industrializados, né? Então foi criado realmente foi feito esse trabalho mental há anos, né, nessas últimas 2 gerações de que a gente precisa consumir mais industrializados e compra industrializado, industrializado. Então, isso ficou muito enraizado nas pessoas. Mas hoje em dia, a gente trabalha muito isso, de que você tendo uma alimentação mais natural, você vai ter uma alimentação mais saudável, você vai ter uma alimentação que não é cara. Então, é um processo realmente de conscientização. É Legal. parte do nosso trabalho, né? Bacana isso, Vanessa. O pessoal já está começando a fazer perguntas. Fizeram uma Uhum. pergunta aqui, Antônia. Fale dos macronutrientes e dos micronutrientes. Primeiro tem que explicar para o Pois é. pessoal o que que é macro e o que que é micro, né? Para o pessoal Exatamente. isso aí. Macro e micronutrientes. Basicamente, macronutrientes seria carboidratos, proteínas, lipídios que estão presentes nos alimentos. Por exemplo, a maioria dos nossos alimentos vai conter um pouco de cada. Mas, por exemplo, a gente tem uns alimentos que são mais fonte de cada um. Então, por exemplo, as carnes, peixes, ovos são fontes de proteína, certo? Por exemplo, tubérculos, frutas, cereais como arroz, massas, vão ser mais fontes de carboidrato, assim como as frutas. E aí tem tipos, né, de carboidrato, alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Então, isso vai depender do tipo de alimento que você consome, da quantidade de fibra que tem nele. Os micronutrientes são aqueles, o próprio nome fala, micronutrientes. Então, são as vitaminas, minerais, então vitamina C, complexo B, vitamina K. Aí, por exemplo, nós temos ferro, cálcio, folato, enfim, micronutrientes, né? E aí, mediante a nossa alimentação, a gente vai absorver esses nutrientes. É o que o nosso corpo absorve e precisa. A gente precisa do consumo de proteínas, que são tijolinhos, eu posso dizer assim, que são tijolinhos que o nosso corpo utiliza para construção, por exemplo, e construção e manutenção do nosso corpo, certo? Então, para reconstituir massa muscular, para manter diversas funções fisiológicas do nosso corpo. O carboidrato, por exemplo, é fonte de energia, certo? Aí, Uhum. por exemplo, nós temos os lipídios, que é a gordura, né? Ai, Vanessa, não pode consumir gordura, não sei o que, na realidade, não só pode, como deve. A gente tem sim que consumir alimentos fonte de gordura, mas a gente tem que ingerir alimentos fonte de gorduras boas. Então, gorduras que tenham antioxidantes, por exemplo, que é o caso do azeite, que é uma gordura boa. A gente consumir a gordura em forma in natura dos alimentos, sem ser aquela gordura de adição que normalmente a gente encontra em alimentos fritos, industrializados, que são gorduras oxidadas e que vão fazer mal para o nosso corpo, entendeu? Então, por exemplo, tem vitaminas presentes em alguns alimentos que elas vão ter, o nosso corpo precisa, por exemplo, de uma fonte de gordura para absorver ela. Então, não tem como você se isentar
entende? Dos nutrientes. Você tem que consumir todos e é mediante a alimentação. Então, uma alimentação balanceada, uma alimentação natural vai te trazer tudo isso. Aí, por exemplo, eu falei sobre os alimentos sem densidade nutricional, com baixa densidade nutricional, sem valor realmente nutricional. Ou seja, eles não têm nutrientes. Aí, então, por exemplo, você pega um biscoito recheado. Um exemplo, um biscoito recheado. Exato. Quando você vai ver, ele é um alimento fonte basicamente de gordura e açúcar. Ah, Vanessa, mas você disse que a gente precisa consumir carboidrato e lipídio, certo? E isso a gente precisa, mas tem certos tipos que não vai fazer bem pra gente. Então, por exemplo, o açúcar refinado, ele não é interessante o nosso consumo, porque ele causa um pico glicêmico muito alto. Isso faz com que provoque estresse oxidativo nas nossas células. Sem falar que esse pico glicêmico faz com que a gente sintetize gordura, então aumenta o nosso tecido adiposo. A gordura também presente nesses alimentos, ela faz mal para o nosso corpo, pode causar problemas intestinais, sem falar que é acrescido de um monte de corante, de saborizante, enfim. Não é uma fonte boa, entende? Ela tem o carboidrato, mas é um carboidrato simples, então que rapidamente ele libera açúcar na sua corrente sanguínea e tempo depois você vai estar com fome, não conseguiu se alimentar de algo que te forneça nutrientes de verdade, vai sentir fome depois, vai querer comer mais alguma coisa, enfim. É aquele processo que a gente já conhece. Então, espero que de forma assim bem breve, bem tranquila, Acho que eu deu para entender, eu consiga, acho que deu para tá entender legal. mais ou menos o que é cada um, né? Vanessa, e vamos falar agora, trocando um pouquinho de um polo para o outro, quanto ao horário da alimentação. Existe, assim, um horário, perdão, um horário certo para a alimentação, o horário do café da manhã, o almoço, existem horários ideais para você estar fazendo essas alimentações, Refeições. essas refeições, perdão. Existe alguma base ou realmente é de acordo com o organismo de cada um, ou existe já uma base para isso? Pronto. Isso aí é muito de pessoa para pessoa. Então, eu costumo dizer que a nutrição ela é muito especializada. O que dá certo para mim, ela não necessariamente vai dar certo para você. Cada corpo é um corpo, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que adoram acordar logo cedinho e comer. Tem pessoas que não. Vanessa, mas dizem que o café da manhã é a refeição principal, é importante fazer. É ótimo que você faça o café da manhã reforçado, vai fazer com que você comece o seu dia com disposição. Mas tem pessoas que, por exemplo, não se adaptam. E elas se adaptam melhor com refeições em horários mais distantes, entendeu? Então, cada caso é um caso. A alimentação ela é muito conhecimento. Então, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer o seu padrão alimentar, você tem que conhecer como o seu corpo funciona, como o seu corpo responde, como é a sua rotina. E aí, mediante isso, você vai conseguir realmente saber qual é o melhor horário para suas refeições. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo prático, vou trazer um exemplo meu. Nos dias em que eu vou para o hospital, o meu plantão começa às 7 horas da manhã. Então, quando eu volto à noite, eu volto muito cansada. Então, o melhor horário para mim, sempre para treinar, é pela manhã. Daí, quando eu vou para o hospital, eu treino de manhã bem cedinho, 6 horas da manhã, antes de ir para o plantão. E quando eu chego no plantão, eu me alimento. Por quê? O dia é super corrido, é bem puxado. Então, eu sinto muita fome. Então, eu sinto necessidade de comer assim que eu chego lá. Eu gosto de treinar em jejum, porque eu me sinto mais leve para treinar bem. Então, eu não sinto enjoo, não sinto nada. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes que comem, mesmo treinando bem cedinho, eles comem antes de treinar, porque eles precisam, se sentem mais dispostos, entendeu? Então, cada caso é um caso. Cada pessoa vai reagir de uma forma.
Eu, por exemplo, reajo dessa forma. O meu corpo responde melhor ao exercício físico treinando de estômago vazio, posso dizer assim. Apesar de que eu sempre faço a minha última refeição do dia, uma refeição balanceada, com alimentos de verdade, com nutrientes, certo? Então, a gente tem que se conhecer. E por isso que é interessante você ter um profissional por trás disso, porque ele vai ter um olhar crítico, ele vai te enxergar por completo, né? Então, a sua rotina, a sua necessidade é diferente você ter um acompanhamento. Então, não existe um horário específico. Ah, você tem que almoçar de 11 horas da manhã, você tem que jantar às 6 horas da noite. Não existe isso. Cada pessoa ela vai ter o seu horário. Eu costumo dizer, em questão de horários, que a gente tem que ter cuidado com certos tipos de alimento, por exemplo. Que tem pessoas que vão se adaptar bem, mas em sua maioria é bom a gente evitar. Então, por exemplo, à noite, a gente precisa promover um relaxamento no nosso corpo para que a gente consiga dormir bem. Então, é interessante que a gente evite alimentos muito energéticos e que causem agitação. Então, por exemplo, refrigerantes energéticos, cafeína, alimentos muito açucarados, comer muito também à noite, então comer muita massa ou até muita proteína, enfim, comer de forma exagerada à noite vai fazer com que você fique muito cheio. O seu corpo precisa digerir esses alimentos e então para você entrar no processo de digestão, você precisa você desprende muita energia, o seu metabolismo reage muito, então você fica muito desperto. É importante que você faça alimentações mais equilibradas à noite, para que você descanse bem, que você consiga dormir de forma mais relaxada, entendeu? Então, se eu posso dar uma dica com relação a horários, é evitar comer de forma muito compulsiva à noite, comer alimentos muito calóricos ou em grandes quantidades, para que à noite você tenha um sono mais tranquilo, que é muito essencial para que a gente tenha um dia equilibrado, para que a gente consiga manter o peso. Para quem quer hipertrofia, por exemplo, o sono é essencial. Para quem quer emagrecer, um sono regular é ainda mais essencial. Então, se eu posso dizer algo com relação ao horário, né? Porque, como eu falei, é muito relativo de cada pessoa. Tem pessoas, por exemplo, também que funcionam muito à noite. Então, elas passam mais tempo realmente à noite trabalhando, produzindo. E de dia elas dormem. Então, depende muito. Depende É. muito de pessoa para pessoa. Mas se eu posso deixar uma dica quanto ao horário, seria isso. Evitar comer demais à noite e alimentos muito calóricos e energéticos, porque isso mexe com a qualidade do seu sono. Aí, galera, pessoal da rabada do Mocotó da noite aí, É bom tá ter avisando. cuidado. É bom ter cuidado com isso. Cuidado com isso, né? Negócio de rabada, feijoada, esse negócio à Come noite não é muito. recomendado, especialista tá falando para vocês. E você tocou num assunto muito interessante, a Andressa sempre fala isso. Andressa, um beijo, querida também, que foi ela que indicou você. A Andressa sempre fala isso, como profissional de educação física, que isso é muito de organismo, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que fazem exercício em jejum, se sentem super bem, numa Exato. boa, é o teu caso. Tem outras pessoas que não, tem que ingerir algum tipo de alimento, porque senão tem a hipoglicemia, existem alguns tipos de reação. Acho que foi muito legal, Exatamente. gente. Acho que esse toque que a Vanessa deu aí é muito de organismo para organismo. Vanessa, mudando agora para um polo para o outro, fala um pouquinho para a Uhum. gente sobre alimentação desportiva, que é essa coisa que Exato. a galera gosta muito desse negócio da alimentação desportiva. Como é que funciona isso aí? Olha, é essencial o trabalho da alimentação em atletas, porque em sua maioria são pessoas com gasto energético bem alto. Então, seja, por exemplo, um atleta de modalidade como bike, corrida, ou até a musculação, crossfit, enfim. A atividade física, ela aumenta o nosso gasto energético. Então, para que você consiga suprir o seu gasto energético natural do seu dia a dia, que você gasta normalmente para viver, para trabalhar, para seguir a sua rotina, você precisa ter uma alimentação saudável, equilibrada. E quando você pratica atividade física, o seu gasto energético aumenta. Então, existem diversas pessoas que,
que gostam muito de praticar atividade física, então praticam múltiplas atividades, faz bike, faz corrida, faz natação, faz triatlo, faz o mundo todo, faz ginástica, enfim. E acabam e não cuidam da alimentação. O que é que acontece? Isso influencia totalmente na sua disposição, no seu rendimento. Então, a alimentação saudável, alimentação, ela está totalmente ligada ao exercício físico. Então, atletas precisam sim, atletas e desportistas precisam sim de uma alimentação equilibrada e especializada, eu diria. Seja para chegar num objetivo de performance, então um atleta que se prepara, por exemplo, para um Ironman, que é uma prova com múltiplas modalidades, que tem um dispêndio energético absurdo, muito alto. Então, essa pessoa ela precisa ter um trabalho nutricional muito especializado, muito equilibrado, né? E de acordo com o seu treinamento. Então, tem que ser muito associado. O trabalho do profissional de atividade física junto com o nutricionista, nesse tipo de caso, é uma casadinha que ela tem que dar muito certo, porque o treino ele tem que estar totalmente focado e associado à alimentação. Então, mas aí eu posso trazer, por exemplo, situações mais simples, cotidianas. Uma pessoa que treina musculação e que diz que não cresce, por exemplo, que não ganha massa muscular. Então, porque de repente faz refeições muito restritas, tem medo de comer bem, de consumir calorias. Nossa, pronto, recebo muitas mulheres que chegam: Vanessa, eu não ganho massa muscular, eu queria melhorar minha hipertrofia, aumentar glúteo, enfim, perna e tudo mais. Melhorar a flacidez, quer melhorar a aparência do corpo, diminuir celulite, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não comem bem, não cuidam da alimentação, fazem atividade física, às vezes o treino é um treino muito bem orientado, mas não cuidam da alimentação, tem medo de comer, de consumir calorias de verdade. Então, a alimentação, quando ela é especializada para a nossa necessidade, a gente não tem que ter medo das calorias, a gente não tem que ter medo dos nutrientes, dos alimentos. A gente tem que saber usar eles ao nosso favor. Então, para os atletas, é essencial que tenha esse consumo adequado de calorias e de nutrientes. Então, não tem como eu dizer, por exemplo, essencialmente o que uma pessoa, um desportista, um atleta tem que consumir, porque é muito da modalidade, cada Sim, caso de pessoa e tudo mais. alimentação muito Mas mais diferenciada para isso. uma pessoa comum, né? Mas é muito essencial, muito essencial. Muito Então, essencial. precisa ter um consumo adequado de carboidrato, precisa ter um consumo adequado de proteínas para reconstituição muscular. Então, são pessoas que desgastam muito, né, a musculatura durante a atividade física. E após a atividade física, precisa repor reconstituir essa musculatura. Eu estou tentando falar de forma bem fácil, assim, bem popular, que é para que as Claro, pessoas lógico. entendam, né? Então, precisa repor o carboidrato que a gente gasta. Então, como eu falei, carboidrato é energia. Quando você consome, você armazena energia e você vai utilizando ao longo do dia. Quando você pratica atividade física, você gasta essa energia armazenada. E depois você tem que repor, entendeu? Então não adianta você treinar e não comer. Uma hora você vai acabar passando mal. Inclusive, você pode adoecer, a imunidade baixar, porque não está comendo de forma adequada e está fazendo um exercício de alto rendimento. Acontece demais. Então a pessoa do nada resolve correr 5 quilômetros, 5, 7 quilômetros e não come depois, ou então está fazendo uma dieta hiper restritiva e acaba passando mal por isso, enfim. São pontos que a gente vai abordando, mas como eu falei, a alimentação e treino ele está muito associado e a Muito gente tem que ter legal, esse Vanessa. cuidado. Muito legal isso, gente. Acho que a explicação dela deu. Chegou uma outra perguntinha aqui pra gente. Gente, lembrando, eu vou deixar o Instagram da Vanessa embaixo da nossa live. Depois, se vocês quiserem uma consultoria com ela, entra lá, chama ela no direct. Ela presta consultoria online. Vai ser bem melhor, mais direcionado. Veio Com aqui certeza. uma pergunta: qual é o efeito da alimentação na pele?
no retardo do Uhum. envelhecimento. A alimentação, logicamente, tem uma função aí, né? Totalmente. E as pessoas às vezes não associam. Então, às vezes a gente fica gastando horrores para cuidar da acne, para cuidar da aparência da nossa pele. Às vezes, especificamente mulheres, né? Ficam fazendo procedimentos estéticos para melhorar a aparência da pele, diminuir a flacidez e tudo mais, e não cuidam da alimentação. Então, o primeiro ponto que eu trago é esse daqui: água. Ah, Inclusive a minha tá acabando porque eu bebo muita água. Mas a ingestão adequada de água, ela tá totalmente ligada à hidratação da nossa pele, ao aspecto físico da nossa pele. Então, se você não tem uma boa hidratação, você tende a ter uma pele mais oleosa, mais acneica. Você tende a ter uma pele uma pele mais ressecada. Isso dificulta diversos processos, né, do nosso corpo. Então, inclusive no envelhecimento precoce. Então, devido à exposição solar, devido a uma alimentação desregrada, você acaba agredindo muito o aspecto da nossa pele. Então, por exemplo, alimentos muito industrializados, cheios de conservantes, gordura, açúcar, isso provoca estresse oxidativo na nossa pele, nas nossas células como um todo. Então, isso faz com que aumente o envelhecimento precoce. O estresse oxidativo, ele aumenta o envelhecimento. Então, uma alimentação desregulada, né? Uma alimentação sem densidade nutricional, ela vai fazer com que você tenha uma pele com aspecto mais envelhecido a longo prazo, né? Sem falar que, por exemplo, uma alimentação balanceada, com alimentos antioxidantes. Ah, Vanessa, o que são alimentos antioxidantes? Alimentos naturais. Frutas, legumes, verduras. Nós temos aqui no Brasil uma variedade de alimentos com inúmeros benefícios, então a gente tem que utilizar isso ao nosso favor, que podem sim atuar nesse processo, né, do controle do envelhecimento precoce. Então, vamos apostar nos alimentos naturais, que têm todos os fitoquímicos necessários que a gente vai precisar para, por exemplo, cuidar da nossa aparência e da nossa pele. Então, são coisas que a gente tem que fazer associada. Ah, Vanessa, a partir de hoje, eu só vou comer fruta, verdura e legume. E amanhã a minha pele já vai estar bumbum de neném. Não é por aí. É como eu digo, a gente não pode generalizar tudo. Mas é o primeiro passo. Então você tem ótimo. que associar uma alimentação saudável aos cuidados da pele. Nossa, nessa quarentena, quem não fez o tal do skincare? Ah, me fala. Então, nessa quarentena, todo mundo gastou horrores com produtos para skincare. Tudo que precisava para passar na pele, para limpar, para fazer detox, para fazer máscara, não sei o quê. E a maioria das pessoas se descuidaram de algo muito importante, que é a alimentação. Então, a gente cuida de dentro para fora. É essencial. Então, alimentação saudável, balanceada, uma alimentação rica em alimentos antioxidantes, ela vai atuar positivamente na saúde da nossa pele, na melhora, nesse rejuvenescimento. Então, é muito, muito essencial. E, por exemplo, a hidratação, ela é o primeiro passo para você ter uma pele legal e hidratada. Ótimo, Vanessa. Vanessa, infelizmente, gente, tô brigando com o Facebook, ó, com o Instagram, tem que aumentar isso para 2 horas. 1 hora só não Já dá. Porque passou quando tudo isso, tragam 1 hora. profissionais bons, igual a ela, a hora passa, já está com 50 minutos. Vamos lá, vamos Nossa. tentar para a gente poder finalizar. Vanessa, assim, o que você pode deixar de recado para essa galera pós-pandemia, que agora está tentando retomar a vida deles? Qual o tipo de alimentação que eles podem fazer para a gente poder fazer o nosso fechamento, que faltam alguns minutos. Instagram, te mato. Poucos minutos. Ai, gente, olha, é tanta coisa para falar. Então, como eu falei, a gente precisa fazer mais lives para abordar mais temas. Vamos ter que fazer. Vai bater a agenda aí para a gente fazer. Mas vamos começar pelo básico, igual você já disse. Exato. Água, bastante água. Primeiro ponto, a hidratação.
Então, existe um cálculo básico, que inclusive tem até nas postagens do meu Instagram, depois eu posso te mandar para você compartilhar e o pessoal fazer. Ok. Mas existe um cálculo básico que a gente faz para saber a necessidade de água que você precisa consumir ao longo do dia. Mas o primeiro ponto, uma nutrição, uma hidratação ideal, a alimentação colorida, certo? Então, quanto mais colorido o seu prato, melhor. Então, usem e abusem de frutas, legumes, verduras. Ah, Vanessa, eu não gosto, não tem sabor? Tem sim. Vamos explorar as receitas, vamos explorar o sabor real dos alimentos, faz preparações diferentes. Ah, Vanessa, eu não tenho criatividade. Busca na internet. Na internet a gente tem muita informação boa que a gente tem que saber filtrar e usar ao nosso favor. Então, por exemplo, no meu Instagram tem diversas diquinhas de receitas e alimentação, coisas desse tipo, se vocês quiserem ir lá olhar. Mas joga no Google, sempre vai aparecer uma receitinha diferente para você fazer uma alimentação saborosa, com frutas e legumes, verduras. Então, substituam, por exemplo, os doces pelas frutas. É uma ótima opção de sobremesa. Então, a gente tem que explorar mais o sabor das frutas. Eu acho que é uma opção maravilhosa para você inserir como lanche. É uma opção prática, é uma opção barata, entendeu? Então não é caro. Quando você bota na ponta do lápis, não é caro. Então explorem esses alimentos. Como eu falei também, explorar as proteínas, de preferência as proteínas magras, mas o sabor real dessas proteínas. Então usem e abusem de peixes, proteína animal, ovos, leite e derivados. Se você não tem nenhuma restrição ao consumo de lactose ou proteína do leite, você pode consumir. Então, a gente só tem que ter cuidado com os preparos. Então, não adianta você consumir, por exemplo, um filé de frango se você vai empanar e fritar ele em meio litro de gordura, entendeu? Então, vamos ter cuidado com as preparações, tentar fazer refeições bem balanceadas. E eu acho que fazer, por exemplo, lanches é uma opção para evitar passar muito tempo de jejum e aumentar o nosso consumo. Porque quando as pessoas passam muito tempo sem comer, algumas pessoas, né, não são todas, tendem a fazer, na próxima refeição, acabar comendo muito mais. Então, é uma dica também fracionar as refeições. Mas isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Mas é uma boa opção. E como eu falei, evitar fazer refeições muito pesadas, muito calóricas antes de dormir. A gente precisa ter um sono tranquilo, a gente precisa ter um sono de qualidade. Então, para isso, a gente não pode estar em um processo tão, como é que eu posso dizer, tão metabólico, né, o nosso corpo, quanto é a digestão. Então, ter cuidado com isso é muito bom. Aumentar o consumo, por exemplo, de chás. É uma ótima opção para promover o relaxamento do nosso corpo. Ajuda também nesse processo de rejuvenescimento da pele, devido aos fitoquímicos que nós temos no chá. Então, usem e abusem. Chá verde, hibisco, cavalinha, camomila, que é perfeita para o relaxamento. Antes de dormir é maravilhoso. Erva doce, chá branco, enfim, tem números que eu posso enumerar aqui para vocês e que a gente pode estar acrescentando na nossa rotina, que é muito bom. E evitar aqueles produtos alimentares, que não vão trazer nenhuma fonte de nutrientes, que aí, por exemplo, a gente tem o uso de refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, embutidos como salsicha, mortadela, presunto, alimentos desse tipo, que não tem densidade nutricional e Ou que seja, não galera, vai te trazer benefícios. perdão se eu queria te cortar, mas eu tenho que te cortar, porque já Relaxa. falta um e-mail. Gente, a gente vai trazer a Vanessa de novo, com mais calma, para a gente poder falar. Eu acho que ela deu todas as dicas, tudo que podia falar. Agradeço vocês, mais uma quinta-feira. Batemos recorde de novo, superamos 500, batemos quase 600 pessoas. Vanessa, eu quero te Foi agradecer. ótimo. Você está aqui com a gente, está passando, dividindo Eu um que pouco do teu agradeço o convite. conhecimento com a gente. E aí eu vou te chamar mais vezes para a gente poder Vamos sim. abordar outros assuntos, para esse pessoal aí poder se alimentar melhor. Tá bom? Com Eu te certeza, e a gente agradeço. traz mais Obrigado tópicos pela live. E específicos. vamos trazer mais tópicos específicos. Beijo no seu coração Beijo. e muito obrigado. Gente, Tchau. quero agradecer vocês. Mais uma quinta-feira, a gente batendo aqui recorde. E antes de acabar, eu quero deixar um pensamento muito legal para vocês. Chama-se o imperfeito. A existência de algo que não é perfeito
ela é absolutamente essencial. Por quê? Para a compreensão do que é perfeito. Ou seja, portanto, o imperfeito faz o perfeito ser perfeito. Bom dever de casa. Beijo, até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau, Obrigada gente. pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.